Impeachment, Dilma fala a senadores e agora responde a perguntas dos mais de 40 inscritos. Morte de policial militar, arma de colega dispara e PM é atingido na cabeça dentro de viatura. Morte de jornalista, polícia de Santo Antônio do Descoberto prende mais um acusado de envolvimento na execução de João Miranda. Fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. E o julgamento de Dilma Rousseff entra na reta final. A presidente afastada está no Senado Federal e no discurso de defesa voltou a dizer que nunca praticou crime de responsabilidade. Quem traz mais informações é a Renata Dourado, já está com a gente aqui acompanhando todo o discurso, né, Renata? Boa tarde. Um momento histórico no nosso país, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma excelente tarde para todos que nos acompanham. Então, a presidente afastada Dilma Rousseff chegou lá no Senado, no Congresso Nacional, por volta de 9h05 da manhã, entrou para uma sala reservada. Ela que entrou, chegou com uma comitiva de vários políticos, ex-ministros, o ex-presidente Lula também participa, alguns artistas, como o próprio cantor Chico Buarque de Holanda, que assiste esse julgamento ao lado do ex-presidente Lula. Então, ela fez esse discurso que durou cerca de 45 minutos. Daqui a pouco a gente vai separar um trecho. Neste momento, ao vivo, nós temos imagens ao vivo do plenário. Ela está respondendo, portanto, aos questionamentos dos senadores. Vamos ouvir o que a presidente afastada Dilma Rousseff fala neste momento. E aí eu estou falando porque eu integrei o governo do presidente Lula. Nós tivemos o cuidado de resistir a essa crise através de políticas coordenadas anticíclicas que buscavam justamente manter o poder de compra do trabalhador, impedir que houvesse uma queda de forma acentuada no emprego e na atividade econômica. Isso começou em 2009 e ocorreu em 2010. Ela está respondendo aí a esses questionamentos, a essas perguntas dos senadores depois dessa pronúncia dela, depois desse discurso dela. Como a gente disse, durou cerca de 45 minutos. Em seguida, o presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente que está coordenando esse processo, Ricardo Lewandowski, respondeu algumas questões de ordem, disse que os senadores não são acusadores, né, e sim juízes, tentando aí pedir para que eles possam ter uma imparcialidade neste processo. Então, iniciou-se esse processo aí de perguntas e respostas, que é exatamente isso que a gente está falando o tempo todo, né? Nesses 9 meses, a defesa apresentada pela presidente afastada Dilma Rousseff bate na mesma tecla de que não houve crime de responsabilidade fiscal, que ela não teve responsabilidade, portanto, quanto à questão das chamadas pedaladas fiscais, quanto à questão dos decretos também. E aí, pessoalmente, depois de todo esse período de julgamento, ela está aí respondendo essas questões, esses questionamentos. No pronunciamento, o Rodrigo, que como a gente disse, durou cerca de 46 minutos, ela relembrou o passado político dela, ela que já foi presa, já foi torturada durante a época da ditadura militar, fez aí uma alusão ao momento passado e a esse momento também, porque ela diz que todo esse julgamento é um julgamento injusto, porque, repito, ela disse que não praticou nenhum crime de responsabilidade fiscal e falou, voltou a bater nessa mesma tecla, né, que é a tecla que a gente já está vendo aí, enfim, que seria golpe, esse processo de impeachment. Nós separamos um trecho desse discurso. Vamos ouvir. Fui eleita por mais de 54 milhões de votos. Na minha posse, assumi o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, bem como o de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ao exercer a presidência da República, respeitei fielmente o compromisso que assumi perante a nação e aos que me elegeram. Jamais atentaria contra o que acredito ou praticaria atos contrários aos interesses daqueles que me elegeram. Apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando pela democracia. Dediquei todos esses anos da minha vida à luta por uma sociedade sem ódios e intolerância. Lutei por uma sociedade livre de preconceitos e de discriminações. Lutei por uma sociedade onde não houvesse miséria ou excluídos. Lutei por um Brasil soberano,
mais igual e onde houvesse justiça. É isso, ela que foi aplaudida aí ao final desse discurso, fez um apelo para que os senadores não votassem pelo impeachment, pediu também para que eles fossem justos, entre aspas, segundo ela, com uma presidenta que foi também honesta e pediu para que eles votassem também sem ressentimento. Rodrigo, não se sabe quando vai durar esse processo. Claro que é um processo longo, né? Começou, como a gente disse, por volta de 9 horas e 56 minutos com o discurso dela. Agora sim, ela está respondendo perguntas. A depender do dia de hoje, nós vamos saber exatamente o que vai acontecer amanhã. E daqui a pouco a gente volta falando um pouco sobre os próximos passos também e mostrando mais imagens ao vivo, direto do plenário do Senado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto já está aqui para comentar o discurso da presidente. Dia que promete ser longo, Cláudio. Vai ser um dia comprido, né? Eram logo cedo 47 inscritos, né? Vai ser mesmo um pé no saco esse dia aqui no Congresso Nacional e é por essa razão que a gente vê um certo desinteresse das pessoas. Está todo mundo meio cansado, né? Estão na esplanada dos ministérios aqueles mortadela de sempre, aqueles que levam cachê para protestar a favor do PT e sindicalistas que não tem muito o que fazer, né? Tradicionalmente, os que protestam em favor do impeachment se reúnem aos domingos, porque eles trabalham, né? Então, por isso explica um pouco a ausência deles, além do desinteresse generalizado. A presidente Dilma Rousseff falou das lutas que ela teve e na oposição que hoje a condena, também tem muita gente que passou por isso. O senador Aloysio Nunes, por exemplo, que é um dos principais líderes do PSDB, ele foi companheiro de Carlos Marighella na luta armada e também, como ela, foi preso, também sofreu perseguição, foi torturado, como tantos outros senadores que hoje se cerram fileiras pelo impeachment de Dilma. Ela sempre alega que é uma pessoa honesta. A presidente Dilma comandou um governo que deu sequência ao mais escabroso caso de corrupção da história da humanidade, talvez. Nunca uma gestão pública foi tão marcada por ladruagem e corrupção como o governo Lula e também o governo dela. O governo dela deu sequência à corrupção iniciada no governo anterior. Ela pode até alegar honestidade, porque ainda não chegaram nela, mas o fato de ela haver nomeado, por exemplo, um ministro para o Superior Tribunal de Justiça para tentar livrar empreiteiros que roubaram a Petrobras, ela ter também conspirado para obstrução da justiça, tudo isso desmente muito do discurso de honestidade dela, até porque Dilma Rousseff chefiou um governo que, além dos crimes contra a lei orçamentária e contra a lei de responsabilidade fiscal que justificam o seu impeachment, a Dilma também, em seu governo, deixou roubar, como mostram as investigações da Lava Jato e de outras tantos escândalos e tantas operações policiais que investigam corrupção em seu governo. A chegada da presidente afastada Dilma Rousseff reuniu cerca de 350 manifestantes na esplanada. Havia previsão de uma fala aos apoiadores, o que não aconteceu. E para evitar a circulação de carros na área central, o bloqueio foi feito na altura da rodoviária. Uma esplanada completamente fechada. Desta vez, o bloqueio começou antes da rodoviária do plano piloto. Motoristas e trabalhadores que seguiam para os ministérios tiveram que enfrentar longos congestionamentos. Alguns optaram por bicicletas ou por fazer o trajeto a pé mesmo. Esse foi o reflexo do esquema de trânsito montado para esse dia histórico, em que a presidente afastada Dilma Rousseff foi ao Senado para se defender das acusações que levaram ao pedido de impeachment. Ela saiu do Palácio do Alvorada em um comboio e seguiu para o Congresso. A previsão inicial era que ela seguisse a pé para falar com os manifestantes, mas não foi o que aconteceu. Na chapelaria, acompanhada do ex-presidente Lula, Dilma foi recepcionada por apoiadores e também por militantes. E do lado de fora, cerca de 350 manifestantes, segundo a Polícia Militar, prestaram apoio à presidente afastada. Para garantir a segurança de quem veio até a esplanada para acompanhar mais de perto a sessão do Senado, uma barreira foi montada. A ideia seria separar manifestantes de opiniões contrárias. Mas se de um lado há alguma manifestação, este outro aqui de apoiadores do impeachment está praticamente vazio.
Dessa vez, os manifestantes contrários à saída de Dilma Rousseff da presidência ocuparam também o estacionamento do ginásio Nilson Nelson. E de lá, por meio de um carro de som, eles acompanhavam atentamente a defesa apresentada por ela. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. E agora vamos ao vivo para a Esplanada dos Ministérios com a repórter Érica Blaine. Boa tarde, Érica. Como é que está a situação por aí? Olá, Rodrigo Orengo. Boa tarde a você que nos assiste. Então, a movimentação está bem menos intensa aqui na Esplanada dos Ministérios. Os manifestantes aí que apoiam a presidente Dilma, parte deles está mesmo se escondendo do sol, que está bastante quente, uma tarde aí com a umidade relativa do ar bastante baixa. Eles estão se escondendo ali nas arquibancadas montadas para o desfile do dia 7 de setembro, tentando se proteger aí do calor. Outra parte desses manifestantes já seguiu aí para o ginásio Nilson Nelson, onde estão lá no estacionamento, né, onde estão acampados. É de lá mesmo que eles devem acompanhar esse processo de votação, que é bastante longo, né, não vai acabar agora. Por isso, eles estão acampados lá, devem acompanhar de lá onde tem um carro de som, né, nós mostramos aí na reportagem, e devem seguir para cá no final da tarde. A previsão é que outros manifestantes também do outro lado, né, que apoiam o impeachment, devem também chegar aqui um pouquinho mais tarde, mais para o final da tarde. Por isso, Polícia Militar continua aqui na Esplanada, está tudo montado, claro que o efetivo menor agora no horário do almoço, mas a previsão é que o trânsito continue completamente bloqueado aqui na Esplanada. Orengo. Obrigado, Érica, acompanhando a movimentação na Esplanada dos Ministérios. E olha, foi enterrado neste domingo o corpo do policial militar atingido por um tiro na cabeça em serviço. A arma de um colega também policial teria disparado dentro da viatura. O caso está sendo investigado. Parecia mais uma madrugada de trabalho, mas a vida do policial militar Marcelo Schmidt, de 47 anos, foi interrompida por um tiro na cabeça. O PM foi atingido pela arma de um colega dentro da viatura. A guarnição estava fazendo um patrulhamento normal na entrequadra 427/429. Avistaram um veículo na contramão, fizeram a primeira abordagem, esse veículo saiu acelerando do local e eles embarcaram para fazer o acompanhamento desse veículo. Momento em que abarroaram no meio-fio e vindo a acontecer um incidente. O carro teria apresentado um defeito durante uma perseguição policial. Marcelo dirigiu o automóvel. Sargento Schmidt estava como motorista, excelente policial aqui do batalhão, assim, uma perda que não tem como a gente estimar. Ainda não se sabe se foi um acidente, mas a arma, uma pistola Taurus, utilizada pela Polícia Militar do DF, já foi denunciada pela própria corporação por apresentar defeitos. A polícia investiga o caso. Difícil falar, né? Porque a gente precisa confiar nesse equipamento, então atualmente a gente não tem notícia de incidentes com armamento da corporação. Marcelo Schmidt trabalhava no batalhão de Samambaia e estava há 28 anos na corporação. Realmente uma tragédia que precisa ser investigada a fundo. Muita coisa precisa ser investigada, além da morte do PM, uma morte lamentável, 28 anos na corporação. E é uma morte também, um incidente que acaba tirando da rua, do trabalho, os outros PMs que estavam envolvidos, inclusive aquele de cuja arma o tiro saiu acidentalmente. É preciso lembrar, minha gente, que há uma legislação, e isso também precisa ser investigado, há uma legislação que obriga a PM a comprar pistolas dessa marca, Taurus, que parece uma marca vagabunda, porque tem apresentado defeitos na trava e ela dispara automaticamente, assim, sem precisar que alguém aperte o gatilho. Precisa investigar o que é que está por trás dessa lei, quem foi que propôs, que história é essa de a polícia ser obrigada a comprar uma marca, de uma determinada marca de um fabricante de armas, né? Se esse PM que veio a falecer, ou qualquer outro, ou qualquer policial civil que pretenda, por exemplo, comprar uma arma Glock de outra marca, como Glock, que é uma outra arma muito utilizada, não pode, é proibido. Se ele quiser comprar para ele, com o dinheiro dele, ainda assim ele está proibido, coisa que qualquer um pode fazer, comprar uma arma.
desde que preencha os requisitos legais. PM e policial civil não pode, só pode comprar essa porcaria que dispara acidentalmente. E a seguir, preso mais um suspeito de ter executado João Miranda, jornalista e pré-candidato a vereador de Santo Antônio do Descoberto. Band Cidade, volta já.